Eu estava muito curioso para te ouvir pessoalmente. Tá? E, na verdade, quando fiz o programa de agosto, eu coloquei proposital você hoje um dia para poder ouvir a Cláudia, que às vezes são novidades para a gente, ouvir alguém falar. Mas quando a Cláudia falou sobre a questão do amor, e a Lucinete colocou mais alguma coisa em cima dessa introdução, eu lembrei de anos atrás, isso faz praticamente uns 20 anos, eu estava ajudando esporadicamente a igreja de cristianismo desenvolvido em Jaraguá do Sul. E aí ficou para a época da Páscoa, uma semana não, domingo de Ramos, e a semana da Páscoa, o dia da Páscoa. Retiro espiritual com a igreja na praia de Itajuba, ou Itajubá, independente como se queira usar. E para o domingo de Ramos, falando desse amor que a Cláudia colocou e a Rosinete colocou um adendo ainda. Nesse retiro da domingo de Ramos, ficou determinado na igreja o programa que as pessoas eram para preparar para quinta-feira à noite, sexta-feira, sábado e domingo até o meio-dia era o retiro. E tudo estava determinado para comprar. Nada foi feito em casa. Tudo que ia ser servido seria comprado. Claro, carne, almoço, então seria feito lá mesmo na casa da família do seu Sálvio, que a gente estava junto, uma casa muito grande, com um pátio grande para acampar. E a gente percebeu, terminando, já sábado à noite, domingo de manhã, que alguma coisa faltava nesse retiro. Mas nós não conseguimos definir e ter a finesse nos dedos para saber o que faltou nesse retiro. Mensagens muito boas, a harmonia muito boa, e os passeios ao ar livre foram muito bons, tudo funcionou bem. Mas faltava alguma coisa. E nós não conseguimos definir. Terminando o retiro, não se conseguiu definir o que faltou nesse retiro. Aí na outra semana, então, novamente era a minha responsabilidade de fazer a programação do retiro. E aí a gente programou o seguinte: ninguém era para comprar um pão, uma cuca, nada. Tudo era para ser feito em casa. Então, as pessoas que sabiam fazer cucas, iam fazer cucas. Quem sabia fazer pão, fazia pão. Quem sabia fazer patê com sardinha, as coisas fazia. Trazia, eu levei muitas geleias junto. Mas tudo era para ser feito. Tudo era para ser feito. E nós tínhamos na igreja algumas famílias que tinham galinhas em casa, criavam frangos. E como esse retiro já era programado desde o ano novo, essas famílias eram desafiadas a criar galinhas para fazer a carne. Então, tudo foi feito por pessoas. E é interessante, quando chegou no domingo de Páscoa, de manhã cedo a gente fez uma avaliação entre todos, um culto de ceia, e vários desses que estavam no primeiro retiro foram nesse também, porque queriam aproveitar estar juntos, era uma confraternização. E aí, de repente, quando foi feita essa avaliação, especialmente o grupo dos adolescentes. Então a gente tinha os grupos separados, a meditação também, nos estudos. E aí os adolescentes fizeram uma avaliação. Eu sei, o menino disse, porque estava diferente esse retiro. Aí a pessoa que cuidava dele já disse por quê. Sabe, a minha mãe fez 10 cucas. 10 cucas, porque era 5 cafés. Tem que ter muita cuca. E cada vez que ela abria o ovo, botava na batedeira, colocava o fermento, o açúcar, ela orava pelo retiro. E aí ele disse, eu acho que o segredo foi, cada um que fez orou pelo retiro. E esse foi o segredo. E isso hoje à noite. O fazer, enquanto você faz, e aí entra aquilo que a Rosana disse, tem comida, tem alegria. Mas essa alegria, ela já vem da hora que você fez as coisas.
Na verdade, pessoal, você vai lembrando. Então, esse é o amor que a gente desenvolve e coloca sobre aquele momento especial. O resultado não é agora que junto ou a comida em si, mas é a hora quando você começou a fazer as coisas. Esse foi o resultado do retiro. E foi o resultado do retiro que deu também naquele dia. Houve decisões para testemunhar o batismo mais de 20 pessoas. O resultado desse amor servir ao Senhor, ele começa aonde eu estou, não onde nós estamos juntos. Não é verdade? Mas onde nós estamos juntos, e aí eu quero lembrar uma coisa que eu li hoje na casa do Valdir de Media. Muito obrigado, Valdir, por tudo de hoje. Nós somos igreja. Não porque eu tenho Cristo, nós somos igreja porque Cristo é essa igreja e que nós podemos comungar essa igreja. E aí vem uma coisa bem interessante que eu quero colocar, o texto de hoje, de Deuteronômio capítulo 4. Tá? Então, nós temos hoje o texto nosso, que é Deuteronômio capítulo 4, tá? Os versículos 1 ao 19. Eu, na verdade, só vou ler Deuteronômio capítulo 4, 1 ao 9. A ceia também vai ser junto com esse texto, mas já passando do versículo 19. E aí, esse texto, e antes de nós entrarmos no tema e nos pontos que a gente quer meditar juntos, irmãos, eu gostaria de colocar uma vez assim, quando preparei o informativo com esse texto, e me deparei com esse texto de Moisés, aí me perguntei, o que representa esse texto para o Dia dos Pais? Então, na verdade, o texto já foi preparado no mês de junho. Então, desde junho, esse texto já vem caminhando comigo para o Dia dos Pais. Desde junho. Então, o que eu quero colocar para vocês, irmãos, essa caminhada com esse texto me fez assim pensar, mas o que tem a ver Moisés com o Dia dos Pais? Mas se nós olharmos agora, eu quero fazer um enredo, porque o capítulo é tão rico, até um certo determinado dele, que ele tem muitos assuntos para a gente poder estar até desenvolver um retiro de 3, 4 dias só nesse texto. E nós não iríamos acabar de descobrir o quanto esse texto tem de palavras ricas para nós os dias de hoje, que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, e que hoje é tão atual e tanto mais moderno do que a gente possa imaginar. Parece que Moisés está em nosso meio, nos alertando o que deveríamos fazer como igreja, como pessoas, como pais. E Moisés se coloca aqui, nesse texto, exatamente como um pai para com o povo de Israel. Eu não vou entrar nesse detalhe porque vai ser na hora da ceia, desse momento que a gente vai falar, mas Moisés aqui, ele assume uma total responsabilidade, não do líder que vai levar o povo além do Rio Jordão e além do mar e tudo aquilo, mas como líder de um povo que vai agora caminhar sem ele. Então Moisés se preocupou em dar regras, estatutos para o povo. E lembrando que esses estatutos nós já encontramos no livro de Levíticos, ou seja, no livro de Números e Levíticos. Eles são meramente repetidos aqui em Deuteronômio. Meramente repetidos. Aqui poderíamos dizer assim que Moisés é um pai para filhos que estão de repente dizendo, pai, eu vou sair de casa, eu vou para um outro estado trabalhar, eu vou para uma outra cidade trabalhar, não vou mais estar morando sozinho, eu vou pegar minha trouxa, vou morar sozinho. E Moisés chama esse filho, esses seus filhos, e diz, vem cá, meus filhos. Ele começa a colocar exemplos, ou seja, orientações como eles devem se comportar fora da casa dele, ou longe da casa dele, e que deveriam se lembrar como é a casa e como a família vivia.
E essa família tem a diretriz servir, amar e seguir a Deus. Era isso que Moisés estava aqui agora tendo como objetivo, o pano de fundo. Povo de Israel, eu não vou mais com vocês. Eu estou dizendo para vocês, orientando, que o meu tempo terminou. Eu estou sendo sincero, honesto, certo com vocês. Não sei se ele poderia dizer sou justo, mas eu só posso dizer que eu não vou estar junto com vocês, porque acima de nós, aquele Deus que eu sirvo e que eu procurei ensinar vocês a servir, esse Deus está sendo justo comigo, mesmo que eu não aceito, ou poderia dizer, eu não aceito a justiça dele. Porque se a gente olhar, eu vou colocar depois assim um pouquinho dessas palavras, Moisés podia se queixar de Deus. Podia se queixar de Deus. E Moisés aqui simplesmente toma uma atitude de um pai para com o povo. Um pai para com o povo. E faz os seus seguidores em Deus lembrar que a liderança deles, das 12 tribos, tiveram que enforcar mais de 20.000 jovens. Nós sempre ouvimos a palavra que quando os moabitas, os queatitas, os rubenitas atraíram os jovens israelitas. Lembrem, irmãos, aqui não tinha nenhum jovem, uma pessoa mais de 40 anos, era tudo abaixo, a maior parte até 30 anos só. Então eles estavam na flor da idade para descobrir o mundo, que sempre estavam vivendo lá nesse grupo de 12 tribos, cada um tinha a sua liderança. E de repente os amonitas disseram, banana para esse Deus deles, nós vamos mostrar para o Deus de Israel que o mundo é melhor do que seguir a Deus. E é o que eles fizeram, uma baita de uma festa rave, regada a orgias, a sacrifícios, a festas, a pornografia, podemos dizer assim, e esses jovens foram em bando para aquela festa dos moabitas e desfrutaram a vida do mundo, aquilo que muitas vezes nossos jovens hoje estão vendo, e a gente vê isso em plena televisão e notícias. Mas quando voltaram, Deus disse para Moisés, cada líder do seu grupo, cada líder, olha uma vez, que duro foi isso, que duro para Moisés foi isso, como um pai de uma nação, como um líder de uma nação que Deus escolheu para servi-los, e para ser servido, ele disse que cada líder de cada tribo prepare forcas e enforque os jovens que estavam naquela festa. Dá para imaginar? Mais de 20.000 jovens foram mortos pelos seus líderes. Que dureza de um pai, de um líder, mas porque desobedeceram. E isso Moisés agora vem diante do povo dele e faz lembrá-los. Lá em Baal-Peor, Baal quer dizer Senhor, mas Senhor com letra minúscula. Não é Senhor com letra maiúscula. Então lá em Baal-Peor, ele faz alertar, é este Deus que eu servi, e é este Deus que está levando vocês para a terra prometida. É este Deus que prometeu esta terra aos pais de vocês. Irmãos, quando ele fala isso aqui, para o povo de Israel, fez 440 anos. Às vezes a gente fica pensando, por que
a gente tem que lembrar o passado. Mas Deus, de uma forma constante, fazia o seu povo lembrar o que eles viveram no Egito, o que eles sofreram. Milhares de pessoas foram mortas injustamente, e é chamado o Egito exatamente a fornalha de brasa ardente. Isso era chamado Egito. E o Egito, ele é conhecido como todos nós ainda usamos hoje a mesma palavra. Se eu perguntar para o Flávio, eu vou perguntar para ele, porque eu sei que ele sabe. Flávio, quantos cavalos tem o teu motor do carro? Então, é 80 e alguma coisa. 80 e alguma coisa. Então vamos para o Sr. Osvaldo. Sr. Osvaldo, quantos cavalos tem um caminhão seu? Depende. Mas o seu cavalo, o seu carro, um caminhão? 900. 100. Essa expressão de cavalo quer dizer força, não é isso? Isso. Tem tantas forças e tantos cavalos. Em outras palavras, é a largada de 100 cavalos tem nesse caminhão. A força de 100 cavalos. E o Egito desenvolveu essa força em matemática, em física, em química. E dali vem a palavra força. E essa força era tido como a fornalha ardente. E de lá Deus tirou o seu povo. E de lá Deus chamou um líder que foi guardado por um casal simples. Os pais de Moisés. Especialmente lembrando de Josabé. E aí nós temos duas pessoas importantes nessa história de Moisés. Miriam, a irmã dele, e Arão, o irmão dele. Olha como Deus caminhou essa história para Moisés se tornar literalmente e realmente um líder, e que nós podemos chamar hoje um líder como pai. Se preocupou com o seu povo. E aí eu vou ler agora para vocês até o versículo 9, capítulo 4 de Deuteronômio. Quem tem Bíblia pode abrir no celular. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9. Ouçam. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o nosso Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Vossos pais. E aí eu quero só fazer uma pergunta. Você está vivendo em alguma coisa que o seu pai lhe deu de herança? Então, é vosso pai que trabalhou para você ter. E outros não estão morando ali, mas tem alguma coisa a ver com os seus. Percebe? Às vezes vai diluindo, mas lá tem algo que foi dado para o pai. E Moisés faz lembrar isso para o seu povo. E continua. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, que eu mencionei já antes. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio, usando a própria mão do ser humano. Porém, vós que permanecerdes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Diminuiu o povo de Israel drasticamente por causa da falta de fidelidade. Nós pegando esse texto e levamos lá na frente, para que, ou seja, na verdade lá atrás, para somarmos os israelitas que saíram do Egito, cada tribo, nós tínhamos milhares de soldados cada tribo. E aqui, de repente, em Deuteronômio, se nós seguimos adiante, nós vamos ver
que tribos que tinham 40, 50 mil soldados não têm mais 5 mil soldados. Em outras palavras, a questão desse povo de coração endurecido, teimosos, não queriam obedecer para ser exatamente o povo que Deus escolheu para o mundo ver que quem anda no caminho do Senhor é abençoado e será bem-sucedido. É abençoado e bem-sucedido. É uma coisa bem interessante. Foi por isso que Deus escolheu esse povo, através de Abraão, e ele disse para Abraão, sai da tua terra, vai aonde eu te mandar, porque Deus viu que Abraão era um homem extremamente obediente. Extremamente obediente. E ele vivia de acordo com os preceitos daquele povo onde Melquisedeque era sacerdote. Mas ele viu, Abraão, você é obediente, você é um homem de fé. Aqui com esse povo tu não pode ficar na tua plantela. Eles vão te levar à perdição. Saia. E Abraão obedeceu. E através dessa obediência se formou um povo, um grande povo. E esse povo era para demonstrar ao mundo de que quem caminha, anda de acordo com os preceitos de Deus, os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, que em si é uma só, mas em várias diversidades, é um povo que vai ser próspero, um povo que vai ser um povo abençoado. E para que o outro que é pagão, é para ver, eu vou seguir esse Deus. Eu vou seguir esse Deus. Irmãos, vocês já ouviram isso? Quero repetir de uma forma bem precisa aqui dentro. Quantas vezes a gente vê pessoas e a gente diz, olha para essa pessoa, ela é diferente. Alguma coisa é diferente dessa pessoa. É diferente. Eu quero colocar aqui o que eu ouvi faz agora, na semana da Escola Bíblica de Férias. Aqui. Uma pessoa veio e disse, pastor, nós fomos assistir um concerto que a Rosinete deu em um determinado lugar. E na nossa mesa, que a gente tinha, uma pessoa disse, essa pessoa é diferente das pianistas que eu conheço. Qual é a diferença que existe dentro? É Cristo. O povo vê que você é diferente. O povo vê que nós somos diferentes. E Deus queria que um povo do mundo pagão pudesse ver que esse povo que ele escolheu é um povo diferente e desafiá-los. Eu quero ser também como eles. Eu quero caminhar como eles também. Mas caminhar com Deus, de acordo com Moisés aqui, e esse grupo tem uma palavra bem específica. A palavra de Deus. É a palavra dos nossos pais que faz os filhos lembrar quem é o pai. É a palavra do meu pai que ele falava para nós, me faz lembrar quem era o meu pai. E vice-versa aqui dentro também. Quando a Rosinete falou sobre pai, aqueles que já tiveram seus pais, eu já escutei um culto pela Rádio União de Blumenau, quando o pastor falou assim, nós somos pais diferentes do que os pais que estão no mundo que não conhecem a Cristo. E é isso que Moisés estava querendo colocar. Lembrem que os nossos pais, lá há milhares de anos atrás, porque essa questão aqui de Moisés, com Abraão, que uma grande diferença de idade, mas com Abraão, povo anterior, maior diferença ainda, eram milhares de anos. E ele diz, esse Deus prometeu esta terra aos nossos pais. Em outras palavras, a palavra de Deus foi mencionada para esse povo lembrarem que a palavra de Deus
prometeu aos seus pais entrarem nesta terra. E continuando para nós, irmãos, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que possais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso ontem, né, vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia, inteligente. Nós podemos parar aqui, irmãos. Quando Moisés diz para o seu povo, na terra que eles vão entrar, e aonde era essa terra? Nos cananitas. Quem eram os cananitas? Homens pagãos. Homens pagãos. E Deus disse, eles vão dizer, vocês são inteligentes. Quando no deserto diminuiu o número de soldados do povo de Israel, drasticamente, pelo pecado deles, pela desobediência deles à palavra de Deus. E aqui, de repente, agora Moisés diz, e quando vocês entrarem na terra prometida, que Deus prometeu aos vossos pais, este povo vai dizer, vocês são inteligentes, e são o quê? Sábios. Em outras palavras, irmãos, Moisés está dizendo hoje aqui para nós, Igreja no Canela, irmãos menonitas, e todos que fazem parte desse momento aqui, nesse momento de confraternização, vocês são inteligentes e sábios. Porque vocês estão me seguindo. E seguindo de que forma? Guardando as suas leis, os seus estatutos, guardando isso ali. E aí eu quero voltar o que foi dito. Alguns já viram de repente filmes dos Vikings. São aquela história antiga dos povos. Aí, um rei aleijado, ou seja, deficiente, em outras palavras. Desculpe, Felipe, mas é uma pessoa deficiente. Nasceu deficiente. Era filho de adultério. Ele se torna rei com raiva e ódio, porque a madrasta matou a mãe dele. E ele tentou eliminar toda a família da madrasta. Aí que botou isso. E ele se aliou à Rússia. A capital da Ucrânia era séculos a capital da Rússia. Ou seja, da União Soviética, Kiev. Esta cidade já era capital naquela época dos vikings. Naquela época. E o que é que essa capital, esse povo desenvolveu? Extremo ódio em cima dos cristãos. E esse ódio continua hoje. Eles são extremamente ortodoxos, enormes igrejas belíssimas, e é um povo que tem ódio. Então vejam a origem. Sabem por quê? Porque nunca se submeteram aos estatutos, às leis e aos mandamentos de Deus. Sempre queriam que Deus seguisse a ideia deles. E isto foi que Moisés alertou. Guardem-se dessas formas diferentes. E continuando, irmãos, aí vamos para o versículo 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus,
todas as vezes que o invocamos, que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos ordeno e propago. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que teus olhos têm visto e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos, aos filhos de teus filhos. E eu quero resumir a introdução. Não pense que nós vamos fazer vigília hoje à noite, não, irmãos. Mas aí vem uma palavra muito importante também desse povo russo para nós hoje. Que já há 300 anos foi dito por um líder soviético: se o mundo soubesse seguir os mandamentos de Deus, não precisaríamos ter as milhares de leis que o homem e o ser humano desenvolvem. E eu fiquei pensando no preparar a mensagem para nós. Quantas leis nós temos no mundo? Quantas leis no Brasil? E cada vez mais vereadores, cada vez mais deputados estaduais, cada vez mais deputados federais e senadores, juízes e promotores começam a fazer novas leis, não é verdade? Parece uma lei em cima da outra, e mais uma em cima da outra, e de repente o quê? É um balaio de gatos, onde a gente pensa que está comprando ou seguindo um balaio de lebres. Então, as leis são tantas para nós, e Moisés diz assim: guardem-se, são estas leis que eu estou dando hoje para vocês. E aí nós temos no capítulo 5, 6, adiante, todo o Deuteronômio, quando Moisés diz: segui ao Senhor leis, estatutos e mandamentos de Deus. Em resumo, quer dizer a palavra de Deus. E aí eu quero colocar para nós um pouco desse pensamento para nós, facilitar o entendimento. Ouvir, seguir, obedecer a palavra e estatutos de Deus. Veja bem, nesse texto está exatamente isso ali. A palavra ouvir, seguir e obedecer. São 3 imperativos. Os imperativos sempre no português para nós diz: você deve ir adiante, nunca parar. O imperativo não é pare, siga, siga. Então, são imperativos que a gente está sendo desafiado a seguir. E esses imperativos, irmãos, são palavras, ou seja, são as palavras. E o versículo 1 nos diz algo bem diferente dentro disso ali. Os estatutos são atuantes e produzem vida. Aí agora eu quero colocar para vocês, irmão, irmã, e nós estamos juntos. Os estatutos de Deus, eles produzem vida em nós. A minha esposa gosta de usar um exemplo que já vem anos e eu já tenho ouvido ele muitas vezes. Os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, lembra que ela deu para cada um marcador de livro, né, com os 10 mandamentos. E ela sempre diz isso ali: os mandamentos são que nem as leis de trânsito. Quando você diz mão inglesa, então é mão inglesa, você não bate. Mas quando é mão única e você vai ao contrário, você bate em alguém ou alguém bate em você. Então, quando diz pare, você tem que parar, porque senão você vai ter problema. Se diz siga, você tem que seguir, porque senão o de trás buzina para você, não é isso? É bem assim. Então, os estatutos de Deus, eles são regras, e regras que Deus coloca aqui através de Moisés nos dão vida. Veja o versículo 1 que diz: agora, pois, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais. Então, irmão, quando Moisés diz para o seu povo: quando vocês vão entrar na terra prometida, siga os estatutos que vocês vão ter vida. Vocês terão vida. E aí tem uma questão bem interessante: quando o povo vai chegar lá dentro, com 9 megatribos, em Canaã, eles fazem o cerco de 7 dias, lembram?
E lá dentro os cananitas de Jericó, eles dizem, esse povo é maluco. Por que eles querem andar em volta da nossa muralha? Irmãos, nem o povo de Israel sabia o que Deus ia fazer. Não sabia. E nem o povo de Jericó imaginava que esses círculos todo dia, até o 7º dia, ia derrubar as muralhas de Jericó. Era um segredo que Deus guardou, porque Ele queria que o seu povo entrasse nessa terra, acabasse com esse povo pagão, que nunca iria se converter. E a única pessoa que se converteu era ainda uma prostituta. Dá para entender isso, irmãos? E o que a prostituta falou para os espias? Eu sabia que vocês iam vir para pegar o que é de vocês. Olha, irmãos, a história que Raabe sabia de Deus. Raabe sabia que o povo de Deus iria pegar o que ele prometeu aos pais desse povo. Então, os estatutos produzem vida, irmãos. Segui-los, vida. Deus mesmo está neles. Nos mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, os juízos de Deus, Deus está dentro dele, porque eles são a palavra de Deus. Um segundo pensamento, a palavra nos preserva a vida. Além de eles nos produzirem a vida, a palavra do Senhor, ela nos preserva na vida. Nos preserva na vida. Ela nos garante que nós vamos viver. Ela nos garante vida. E aí tem uma coisa bem interessante, quando eu falei hoje também já, ontem numa nota diária em alemão, que diz assim, puxa, com 90 anos, o que é que você vai esperar da vida ainda? Comprar uma fazenda na Austrália e ser criador de ovelhas? Isso que você vai fazer com 90 anos. Teus filhos vão dizer, tu está caduco? Pai, pensa, gastar dinheiro e ir para a Austrália ser um criador de ovelhas? Está maluco? Porque não tem mais expectativa de tempo de vida, não é isso? Não tem mais. Mesmo que viva até 110, que eu gostaria de viver, não sei como você, eu sempre digo para a pessoa, eu falei para a Luzinete no aniversário, mas eu dou para esse irmão, não fique gaga. Porque a pessoa gaga, meus irmãos, é difícil. É uma verdade. Vamos ser coerentes conosco mesmo. Então, com 90 anos você vai esperar um tempo. Mas a espera nos 90 anos, para chegar ao final, é ter a certeza que a palavra que você guarda de Deus no seu coração, na sua vida, para ser diferente do outro, ela vai te levar o quê? A vida eterna. E lá ela é sempre. Ela não vive só 90 anos aqui, não é verdade, irmão? Essa é a certeza que nós temos. Essa é a certeza do amor que a Cláudia colocou para nós. A certeza da complementação do amor que a Luzinete colocou para nós. Então, ela preserva a vida. O versículo 4 está isso ali. Porém, vós que permanecerdes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Olha uma vez, aqui Moisés dizendo para o seu povo, todos vocês estáis vivos. Também é um imperativo. Vida para a vida eterna. E um terceiro pensamento é, para nós ainda, Deus não faz as coisas pela metade. É completo. Isso nós temos que lembrar uma coisa. Eu lembro do seminário, na época do seminário, eu dei o meu tempo de vida para estudar. E dei mesmo. Até hoje eu diria assim, eu errei. Apagar as luzes do seminário era às 10 horas da noite.
Mas eu tinha sede de estudar. E nessa sede de estudar eu também queria ser o melhor aluno do seminário. Baita bobagem. Seria o mesmo pastor daquela época como hoje, se tivesse essas notas mais baixas. E na verdade até hoje ninguém me conseguiu tirar do trono das notas. O padrão acadêmico era 4,8 e o meu padrão acadêmico era 4,78. Ou em outras palavras, não tinha uma nota durante 4 anos integrais abaixo de 9,5. Não é uma notícia. Não faria mais nada. Mas onde eu quero chegar com essa questão de seminário e tudo aquilo? 10 horas apagadas as luzes. Eu já era noivo da minha esposa hoje. A minha sogra costurava a malha. Aí eu pedi para ela, olha bem, as janelas tinham persianas. Janela grande, persianas de 4 dólares, cada persiana tinha 2 dólares, então era 4 folhas. E eu cortei todas as folhas, as frestas das persianas de madeira e pedi para minha sogra fazer cobrinha de malha, para eu preencher com areia. Fazer o que com elas? Ligar a janela. Colocar em cada fresta da persiana de madeira uma cobrinha de areia. Porque no lado da minha janela do quarto era a casa do reverendo Noah, um professor, era Caxias. Imagina, ele da casa dele podia ver a luz no meu quarto. Era suspensão de seminário. Suspensão. Chamada a atenção 2 vezes, a terceira vez para casa. Preenchi tudo isso de areia. Fui até no Igapó, lá sentei a praia de areia e enchi todos eles. Carregando na sacola e coloquei. 3 anos. Ninguém ficou sabendo disso. Como tinha boas notas, sempre tinha o privilégio de estar sozinho no quarto. Era um outro prêmio. E cada prêmio ainda tinha outra coisa. Todo dia uma Coca-Cola. Marcos, ali eu me viciei em Coca-Cola. Irmãos, aonde eu quero chegar com isso? Quando nos diz assim, Deus não faz as coisas pela metade. E aí, o reverendo Adolf Decal, que era o diretor da parte portuguesa, lá descendente de Gaspar, ele disse, irmão Moacir, ó, chamando alguém de irmão, que desobedecia todos os dias. O Senhor dá de tudo, ele chamava todo mundo de Senhor, o Senhor dá de tudo para ser um excelente aluno. Por quê? Eu dava a minha vida pelo estudo, mas eu colhi muitos frutos amargos depois da saúde por isso. Anos. Depois eu não consegui dormir. Porque meu corpo estava acostumado a não dormir. Irmãos, Deus usa você para não fazer as coisas pela metade. Mas Ele quer que você não faça as coisas pela metade dentro da sua palavra, dentro do seu estatuto, dentro dos seus ensinamentos. E não nos meus ensinamentos para ganhar nota boa. Esse é o Deus que Moisés escolheu para ser o orientador do seu povo, ou em outras palavras, um pai. Um pai. E Deus não faz as coisas pela metade. Ele quer fazer as coisas em tempo e Ele usa você. Se Deus quisesse as coisas serem feitas, Ele podia fazer. Sem usar você, a mim ou a alguém de nós, Ele faria sozinho. Eu tenho certeza que esse Deus, que usa o Marcos, a Rosinete, a Ingrid para tocar o Eliseu para violão e tudo aquilo, a Karina, Ele não precisaria usar eles. É uma verdade, irmãos. Ele ia fazer isso sozinho. Mas por Ele nos amar, por Ele amar a cada um de nós, Ele dá a tarefa para você. Ele diz, faça completo.
Por isso eu te escolhi. Israel, entre na terra prometida, mas faça como eu estou te ordenando, porque eu quero a coisa completa. E normalmente nós, como pais, agora me dirijo como pai, nós como pais queremos as coisas completas dos nossos filhos. E muitas vezes exigimos demais que nós não entendemos o que os filhos às vezes conseguem fazer. Em Rio dos Cedros, uma família italiana muito positiva. Eu conheci muito bem essa família. Tinham 8 filhos. 5 filhas e 3 filhos. O desejo da mãe, o desejo da avó, o desejo da bisavó, cheguei a conhecer as 3 mulheres. O desejo delas era para que as 5 filhas fossem freiras. E nenhuma se tornou freira. As 3 mulheres não aceitaram o casamento das meninas. Mas quem cuidou da bisavó e da avó depois, até no final, foram exatamente os filhos dessas filhas. Deus não faz a coisa pela metade. Ele usa aqueles que nós muitas vezes não queremos serem usados. E os 3 filhos eram para ser padres, se tornaram grandes homens. Estudaram para padre. Mas o dia que era para pegar a batida, era para quem vos quer. Nenhum aceitou. Chegaram a ser noviços. Os 3 padres se tornaram diretores da FURB de Blumenau. Se ficassem como padres, nunca iam dirigir uma entidade como a FURB de Blumenau. E nunca chegariam a abrir uma faculdade chamada Uniacel. E nunca iriam conseguir abrir uma faculdade como a faculdade de Itajaí. Vocês percebem, irmãos? Trabalho pela educação. Deus não faz as coisas pela metade. Ele usa o que Ele quer usar. Continuando no pensamento. O 4, a palavra e estatutos produzem ao povo sabedoria e entendimento. O versículo 6 ao 8, eu já falei. Irmãos, o desejo de cada pai, de cada mãe, de cada familiar é que os seus filhos sejam o quê? Inteligentes e sábios. Não é isso, Vitória? Não é isso que teu pai e tua mãe esperam de você? E nós também esperamos. Ou alguém não espera isso dos seus filhos. Eu creio que Jéssica, olhando para ti, é o teus desejos para os 3. E o Felipe da mesma forma. Mas ser inteligente e sábio é permanecer nos estatutos de Deus. Aí eu volto para essa família italiana. Todos aprenderam os estatutos de Deus. Mas não foram o que os pais queriam, porque seria um desastre. Seria um desastre. Mas quando seguiram os estatutos de Deus, Deus usou todos eles muito bem. E uma dessas irmãs fundou uma escola particular. E vai muito bem. E uma delas é uma diretora de uma escola particular em Blumenau. Mas permaneceram nos estatutos de Deus. Essa é a prioridade. Então, ela nos dá inteligência, ela nos dá sabedoria. E a inteligência e sabedoria, irmãos. A inteligência vem do estudo. Mas a sabedoria não vem dos estudos. A sabedoria vem do quê? Eliseu? De Deus. Ela é de Deus, mas antes vem do temor ao Senhor. Lembra? Se você tem temor ao Senhor,
você também se torna inteligente. Então nós, como os pais, se temos temor ao Senhor, os nossos filhos também vão ser inteligentes. Porque elas veem em nós o Deus que nós servimos. Essa é a vontade de Deus através da palavra dele. E aí, um quinto para nós terminarmos. A palavra e estatutos de Deus nos diferenciam entre os povos. Que eu já mencionei na introdução, ser diferente e ser uma pessoa que tem a inteligência e a sabedoria vinda de Deus, pelo seu temor que temos a Ele. E nós seguimos os seus estatutos. Nós não estamos indo contra a mão. Nós estamos indo com Deus, no fluxo de Deus. E aqui eu quero lembrar uma palavra que o irmão admira, hoje não está conosco, marido da dona Marlene, lá sentado, onde Alfredo está hoje à noite sentado, na cadeira, o jeito dele sempre sentado. Ele disse uma vez no culto, a luz de vela, em linha reta você vê ela 80 quilômetros. E eu ouvi isso, deixei-me dizer isso, mas eu não fiquei só no ouvir. O que é que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Examinai as Escrituras, não é isso? Aí eu procurei a ciência. Se a ciência apoia exatamente as palavras dele. E a ciência diz exatamente o que ele colocou. Uma luz de vela, em linha reta você vê ela a 80 quilômetros. Quantos milhões de quilômetros está afastado uma estrela? Quantos milhões de anos-luz afastado de nós? E nós babamos, nos alegrando, vendo de noite uma estrela no céu. Como? Achando que está perto. Fala mais uma vez. Achando que está perto. Isso é. Mas tão pertinho. A impressão que você subiu mais para cima. Precisa a ciência nos ensinar? Milhões de quilômetros afastados. Estão descobrindo bilhões de quilômetros afastados novos planetas. E a gente ganhou um puxão de orelha na escola porque não sabia decorar os 7 e 9 planetas. Lembra? E hoje tem milhares de planetas zanzando pelo mundo. Irmãos, a palavra e estatutos de Deus nos diferenciam entre os povos. Nos diferencia como luz que você vê a 80 quilômetros, uma luz de vela. Por menor que nós sejamos, nós somos vistos. E aí eu quero concluir o que Jesus disse sobre a questão da fé. Eu quero incluir aqui uma questão de escola. Quando assumi educação religiosa em Blumenau, eu assumi a escola de um professor que dava as notas da aula de educação religiosa para quem ia na missa. Passou o primeiro bimestre, que era o bimestral, hoje é trimestral, né? Trimestral, naquela época era bimestral. Aí, os professores, na reunião dos professores, questão da avaliação de notas dos alunos, eles viam assim, espera, mas um grupo tira 10 e outros alunos da educação religiosa tiravam 0. É o diretor Valdir, não é o nosso Valdir aqui, não é o meu irmão. O diretor Valdir, numa reunião pedagógica, e junto da conselho de classe, ele disse, o professor, eu não quero citar o nome dele, porque às vezes ele ouve nossas mensagens. Aí disse, professor, como pode um grupo da mesma sala, ele tinha de 5ª ou 8ª série na época, hoje vai ao 9º, né? Um grupo de alunos tira 10 e outros tiram 0. E vocês sabem que não pode colocar 0 no boletim. Na cadeira não pode, é contra a lei. Tem que ser mínimo 1. E na educação religiosa não reprova na aula.
Você reprova por faltas, mas não reprova por notas. É outra contradição. Então era apenas assim, matar tempo. Aí ele perguntou para o professor, disse, qual é a avaliação que você faz que o grupo tira 10 ou tira 0? Não tinha 5 ou 7 ou 8, era 10, 0. Assim, o senhor sabe que fazer teste de educação religiosa na escola não tem muito valor, e aí eu não preciso fazer muita correção. É uma baita de um preguiçoso. Se ele ouvir, ele vai dar uma risada. Contanto que até trouxe atestado para a escola de ginecologista. Mas, irmãos, aí esse professor chegou e disse, não, senhor Valdir, eu pergunto segunda-feira e terça-feira para os alunos e quarta-feira. Então, 6 dias ele tinha aula naquela escola. Quem foi na missa? Quem é que vocês acham que levantava o dedo? Os alunos da igreja católica, não é isso? Porque a igreja católica tem como palavra culto missa, não é isso? E quem não ia era 0. Aí disse mas professor, pergunta o professor Moacir, eu já era professor de História e Geografia lá. Pergunta o professor Moacir o que é que ele vai dizer para isso. Aí ele disse, bom, eu nunca perguntei. Eu disse, você já perguntou para esses mesmos alunos, quem foi no culto ontem? Não, não perguntei. Mas tem um culto, ele falou. Vocês percebem? Como muitas vezes a ausência de conhecimento das questões se tornam difíceis do convívio. E por isso, muitas vezes, a dificuldade de se conviver em famílias que têm fés que não coincidem com a palavra de Deus, a dificuldade que ela está. E aí eu usei a palavra fé. Quando os discípulos pediram para Jesus, Senhor, aumente a nossa fé. Não foi isso que eles pediram? Em outras palavras, irmãos, fé não tem peso e não tem nota. Fé é seguir a palavra de Deus. Fé é viver a palavra de Deus. E isso Moisés teve a sua origem na vida de quem? Na vida do pai e da mãe. Que fizeram todo... Mas que depois continuaram a viver com ele, né? Como irmãos. Mas o pai e a mãe, o que eles fizeram com ele quando ele tinha 3 meses? Colocaram no cesto. Eles sabiam que Moisés não ia morrer na água. Fizeram de tudo para preservar Moisés. A liderança de Moisés, irmãos, começou pela vida do seu pai e sua mãe. E aí vem uma questão de fé. Quando a princesa recebe o menino nas mãos, vem Miriam, que estava verificando a vida de Moisés lá na água, ofereceu que alguém desse de mamar para ele, porque ele ainda dependia do peito, do seio. Aí a princesa de Faraó usa uma palavra inteligente e sábia. Quando veio Jochebed para pegar o menino, para cuidá-lo, ela diz a seguinte palavra: toma o menino e cria-mo. Na palavra cria-mo está toda a educação que essa criança era para receber, desde conhecimentos até a fé. A fé nossa, a fé de Moisés, era seguir
a palavra de Deus, como diz o começo que eu falei para vocês, irmãos, seguir, ouvir e obedecer. Esse é o peso da fé. Esse é o peso da fé de um pai e uma mãe. Que nós, irmãos, pudéssemos aprender de Moisés. Exatamente essa sequencial. Seguir, ouvir, seguir e obedecer. Né? A palavra e estatutos de Deus. Que nós possamos ter essa semana, lembrando como pais, que nós podemos literalmente viver essa fé. E essa fé nos leva à inteligência e à sabedoria. Não é colocar filetes de areia na janela. Não é ler milhares de páginas de livros por semana. Não é ter todas as notas acima de 9,5. É viver a esperança da palavra que habita em nós, para termos a certeza que haverá o quê? Uma vida eterna. Que o Dia dos Pais hoje possa nos fazer refletir. Eu quero citar assim, Cláudio, Valdir, Seu Osvaldo, Felipe, Alfredo, Flávio, Hildo, Marcos, Moacir e Antônio. E aos que não têm filhos, que possam fazer se valer deste amanhã como pai. E que eu desejo que seja isso para todos nós. Amém, irmãos? Amém. Ok, e agora eu quero